Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Joilson e hoje nós vamos estar falando sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. Eu quero dizer logo para você o seguinte: se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, dê o like e compartilha esse vídeo, ativa o sininho, tá? Siga também a gente no Instagram, tá bom? Você vai encontrar lá PR_Joilson_Carve_, tá bom? Você vai ver aqui embaixo. Então, vamos pro vídeo. Em Êxodo capítulo 12, versículos 1, 2, 3, 5 e 7, diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Versículo 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o versículo 7 diz assim: Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Portanto, deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje, nós estamos inseridos em um mundo comercial, onde a celebração da Páscoa está relacionada ao famoso coelhinho da Páscoa, né? Os ovos de chocolates, né? A compra desses ovos, tanto para consumo próprio como para presentear familiares, amigos, né? Mas a origem do termo Páscoa, né, vem, na verdade, se você for verificar na Bíblia inglesa, tá a palavra Passover, né? Lá nos Estados Unidos eles falam Happy Easter, quando eles desejam lá um para o outro Feliz Páscoa, eles falam Happy Easter, né? Mas na Bíblia deles você vai ver que é Passover, ou seja, Passover na Bíblia deles quer dizer passagem, que é o verdadeiro sentido. Já quando eles falam Happy Easter, que é Feliz Páscoa, esse Easter tem uma relação a ver com a deusa pagã da mitologia nórdica. E você vai ver que essa deusa chamada Eostre, ou Ostera, ou Ostara, né? Ela tem um coelho. Se você for buscar, ela tem um coelho, ela está segurando um coelho. E nós sabemos que o coelho ele é símbolo de fertilidade. Portanto, esta festa que nós vivemos, essa festa que nós estamos inseridos, todo mundo com um negócio de ovos de chocolates e tudo, tem a ver com esta deusa pagã da mitologia nórdica e germânica, entendeu? Então tudo isso veio daí, dessa deusa segurando o coelho, símbolo de fertilidade, porque o coelho ele é um dos animais que mais reproduz. Então ela segura esse coelho porque faz alusão à fertilidade. Então eles falam lá Happy Easter, porque esse Easter no inglês tem a ver com o nome dela, que é Eostre. Então tem uma relação a ver com o nome da deusa. Então quando eles falam Happy Easter, Feliz Páscoa, eles estão falando Feliz Páscoa dos ovos de chocolate. Feliz Páscoa do coelhinho da Páscoa, entendeu? Mas na Bíblia deles lá nos Estados Unidos não está escrito Easter. Ou seja, o nome dessa Páscoa está escrito Passover, que quer dizer passagem, ok? Mas já no hebraico está escrito Pessah, ou seja, P-E-S-S-A-C-H, Pessah no hebraico, tá? Que quer dizer passagem ou passar por cima. Mas vamos para uns 2 pontos rapidinho aqui. O primeiro ponto diz Páscoa dos israelitas libertos da escravidão do Egito. Né? Segundo o calendário religioso dos israelitas, eles saíram do Egito no mês de Nisan, que é o primeiro mês. No nosso calendário é março-abril, viu, pessoal? Para você ter uma noção aí lá, o mês judaico é o primeiro mês, que é o mês de Nisan, mas relacionado ao nosso calendário é março-abril. E deveria ser todos os anos, nas suas gerações, essas festas, né? Essa festa da Páscoa deveria ser feita todos os anos. No dia 10 do mês, desse primeiro mês, eles precisavam pegar o cordeiro perfeito de 1 ano, sem defeito, e ficava na casa da família durante 4 dias. Nesses 4 dias eles observavam se o cordeiro era realmente perfeito.
não poderia ter defeito algum, tá? E eles verificavam se no andar, se o cordeiro mancava ou tinha algum problema no seu corpo, né, ali, ou se não podia também ter mancha alguma. O cordeiro deveria ser perfeito, né? Então, no dia 14 do mês, eles imolavam o cordeiro. Eu gostaria de destacar aqui 3 pontos rapidamente. O sangue na porta. Cada família deveria imolar o cordeiro, né, no crepúsculo da tarde, entre 6 e 7 da noite, pessoal. Então eles faziam isso e colocavam o sangue, pegavam o sangue e passavam nos umbrais da porta e na verga da porta. Para quando o anjo da morte, ou quando o Senhor, ou o destruidor, no caso, vocês vão ver um texto aqui, que a Bíblia diz que é o Senhor, que o Senhor não permitiria que o destruidor entrasse na casa que houvesse o sangue na porta. Então, quando o destruidor visse o sangue na porta, o Senhor faria com que o anjo destruidor passasse por cima. Daí vem a palavra Páscoa, passagem, ou Pessá no hebraico. Então, deveria ser feito isso. Um segundo ponto, a carne assada, pães sem fermento e ervas amargas. As famílias se reuniam em suas casas, né? Cada família ali com o seu cordeiro, né? Se uma família fosse pequena, ela podia reunir com outra, né, para comer o cordeiro, porque às vezes uma família era tão pequena que não conseguiria comer o cordeiro. Então eles podiam se reunir com a família mais próxima, né, dentro daquela casa de uma família, de uma das famílias, e consumirem naquele dia o cordeiro todo. Então era consumida a carne toda. Os israelitas também deveriam se apropriar do cordeiro, entendeu? Comendo a carne assada no fogo, e aquele que não comesse da carne não tinha parte com Deus. Eles deveriam comer pães asmos, ou seja, pães sem fermento. O fermento, ele causa alteração na massa, e o fermento simbolizava o pecado, a impureza. Portanto, deveriam comer o pão puro, sem alteração. Junto com a carne e os pães asmos, eles também deveriam comer ervas amargas. Eles teriam que... Essas ervas, tem os nomes delas, mais ou menos poderia ser a endívia, a chicória e a urtiga, entendeu? Eles deveriam comer essas ervas para lembrar o quanto a opressão no Egito e os pecados deles também foram amargos, né? E tem um terceiro ponto também, lombos cingidos, que quer dizer cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Eles deveriam celebrar a Páscoa prontos, com cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão, rumo à terra prometida. Eles não poderiam ter dúvida e nem estarem desapercebidos. Eles deveriam estar atentos e comerem às pressas, porque era a Páscoa do Senhor, e logo logo eles estariam aonde? Na terra prometida. Tem um segundo ponto nessa breve meditação: Páscoa do Senhor, libertos da escravidão do pecado. Aqui vem o verdadeiro sentido da Páscoa. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que foi enviado ao mundo para ser imolado e morto, derramando todo o seu sangue para perdoar os pecados, não só de Israel, mas de todo o mundo. Vocês lembram daquela passagem onde João relata que estava João Batista, e ele estava com ali uns 2 discípulos dele, de João Batista, e quando Jesus vem para ele, João Batista fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, aquele cordeiro que era morto lá em Israel, nas festas judaicas, era morto e imolado para perdoar os pecados do povo de Israel. Jesus não. Jesus Cristo, ele morreu para perdoar os pecados do mundo. Por isso que João Batista fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é o cerne da questão. E assim como o cordeiro ficava 4 dias na casa da família, Jesus passou 40 dias no deserto e ele foi tentado. O inimigo, Satanás, o diabo, ele queria que Jesus caísse, ele queria que Jesus perdesse aquela perfeição, aquela essência da perfeição, entendeu? Então Jesus, ele foi testado e ele continuou perfeito. Eu quero destacar rapidamente aqui 3 pontos fortes. A oferta deveria ser perfeita. Em 1 Pedro 1,19 diz: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. E uma segunda observação, o cordeiro precisava ser morto. Em João 12, 24 e 27 diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. E o 27 diz: agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Terceiro,
o sangue tinha que ser derramado. Mas como assim? O sangue tinha que ser derramado? Tinha. Eu quero fazer, por exemplo, uma observação aqui. Por exemplo, se Jesus não tivesse sido morto na cruz, mas se por acaso eles tivessem falado assim, vamos matá-lo por afogamento, não valeria o sacrifício de Cristo. Simplesmente na morte dele. Não. Mas por que, pastor Joilson? Não valeria porque o sangue tinha que ser derramado. E morte por afogamento, onde é que a pessoa sangra? Simplesmente morre. Ele poderia ressuscitar, porque ele venceria a morte. Mas o sacrifício seria anulado, porque o sangue não foi derramado. Portanto, o sangue deveria ser derramado. E em Hebreus 9:22 diz: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Portanto, se ele não tivesse derramado o sangue dele, nós não teríamos sido perdoados. E assim como os israelitas se apropriavam do cordeiro comendo a sua carne, nós também devemos nos apropriar de Jesus, ter Jesus em nossa vida, nos apropriar dele completamente em nós. E assim como o sangue também era passado nas portas, nós também devemos estampar o sangue de Cristo em nossa vida. E assim como eles comeram pães asmos, né? Porque Jesus Cristo, ele é o nosso pão sem fermento, ele é o pão puro que não pecou, ele é o nosso pão sem pecado. Nós devemos nos apropriar desse verdadeiro pão, pão puro, pão sem impureza, o pão que é o nosso próprio Jesus Cristo, que é o próprio pão que desceu do céu, que ele mesmo disse. E as ervas amargas, assim como comiam as ervas amargas para se lembrarem do quão foi sofrida e amarga a escravidão no Egito, assim também nós devemos lembrar de como sofremos no mundo. Um dia, se você sofreu no mundo ou está sofrendo, Jesus Cristo quer te libertar. Ele está de braços abertos, basta que você aceite este sacrifício que ele já fez por volta de 2000 anos atrás. Então o sangue foi derramado, o sacrifício foi feito, está consumado. É só você querer Jesus na sua vida, estampar o sangue dele na sua vida, porque aí nós somos livres e libertos da ira de Deus. Por isso chama-se Páscoa, chama-se passagem, passar por cima. Quando Deus olhar para você e ver o sangue de Cristo, do nosso Cordeiro Pascal, estampado em você, a ira de Deus passa por cima. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. Em nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar a sua vida nesse momento. Pai, eu te louvo por tudo e que o Senhor abençoe esta pessoa que está ouvindo esta mensagem neste momento. Eu te louvo em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado. Deus abençoe.